petição é a mesma, que Deus continue te abençoando, te dando graça, sabedoria e entendimento da sua palavra. Deus possa, nesta manhã, abrir o nosso entendimento para, mais uma vez, estarmos estudando a palavra do Senhor. Então, eu te convido, nesta manhã, para participar da Escola Bíblica Dominical online. Mesmo como temos ciência, né? Estamos em quarentena, mas logo, logo estaremos retornando à nossa vida normal, né? A nossa conduta normal, que é estar dentro do templo, na igreja, mas devido a esse impedimento e a prevenção que nós temos que ter também, tá? Nós estaremos ministrando essa aula da Escola Bíblica Dominical via online. Então, eu te convido a você que não foi para a Escola Bíblica Dominical, não tem a participação ainda, que participe conosco. Estamos na terceira missão dessa revista, tá? Que é essa revista da CPAD, né? Ela tem como título A Igreja Eleita, né? A igreja, ela é muito importante abordarmos essa lição. Não podemos deixar de falar sobre a eleição, né? A igreja, ela é sobre a igreja remida pelo sangue de Cristo, ela é selada, né, com o Espírito Santo da promessa. A igreja eleita, ela fala sobre a eclesiologia, a igreja como agência do reino de Deus, como o corpo de Cristo, enfim, ela tem essa visão. O apóstolo Paulo, ele passa essa visão eclesiológica eu gosto de dizer, de pensar assim, que essa igreja é uma igreja importantíssima para o desenvolvimento espiritual da igreja. Então, Paulo ele fala para esse povo a importância dessa igreja. Ele ensina sobre os projetos de Deus, a predestinação, né? Que vamos falar hoje sobre a eleição e a predestinação ao qual Deus preparou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele nos predestina, né, como igreja, a isso. Então, o texto áureo da revista se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade em prática, o autor diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, nós vamos aqui ver que a predestinação ela é condicionada. E também é muito importante, irmãos, nós falar que a predestinação ela é bíblica. Não a fatalista, né, que foi predestinada. A predestinação que a Bíblia nos ensina é a predestinação ao qual Deus antecipa
as coisas que irão acontecer, pela sua presciência. Nós vamos entender também o que é presciência. Então, a predestinação não é algo que não possa ser mudado. É algo totalmente diferente. A predestinação bíblica não é fatalista, falou e vai acontecer, tem que ser aquilo, não pode ser revogado. Não, não, não é isso. A predestinação é algo que é o que é? Um conhecimento prévio. Deus, quando, pela sua onisciência, ele conhece e sabe. Isso não quer dizer que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Não. A predestinação da salvação está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você está predestinado à salvação. Se você não está em Cristo Jesus, você está predestinado à condenação. E nós vamos ver isso através desse estudo que nós vamos falar. Por quê? Porque no texto ele vai dizer aqui a predestinação aqui, ó. Os que crerem e o que é? Vamos ler de novo essa verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então Deus, ele sabe quem crê e quem vai perseverar nessa fé em Cristo Jesus. Porque quem não crê e quem não vai perseverar, Deus conhece. Sabe quem é que vai e não vai fazer isso. Então, nós entendemos que Deus seleciona aqueles que crê e aqueles que perseverar pela sua presciência. Então, nós temos que entender que isso não determina, não é uma coisa determinada, uma soma. Fulano vai crer, então ele está predestinado à salvação. Fulano vai crer, não crer, não. E o desenvolver disso, a fé, né, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pode mudar, mas foi determinado já quem é. Os que creriam, os que andavam e iam perseverar em Cristo Jesus, acabou. Isso é a predestinação. Não que o salvo para sempre. Eu posso perder a minha salvação? Claro que a minha salvação está predestinada, mas isso não quer dizer que ela esteja já decretada. Não, eu posso muito bem me desviar do caminho, sair de Cristo Jesus, e então agora eu perder a minha salvação, porque ela foi selecionada para os que crê e para aqueles que fosse perseverante na fé. Então, nós vamos entender isso sobre a eleição, né, e sobre a predestinação. Então, a leitura bíblica em classe, ela vai estar na Epístola aos Efésios, né, que escreve Paulo, do capítulo 1, do 4 ao 12. Então, vamos para a tua Bíblia, se você tiver a revista aí em mãos, é bom também. Vamos interagir, aproveita que você está online comigo, tira dúvida, manda no comentários aqui que eu vou ver. Se eu não responder agora online, eu vou mandar a dúvida, a resposta para você, tá bom? Então vamos. Seja bem-vindo aí, Fátima. Que Deus te abençoe. A paz para todos. Então nós vamos interagir com os irmãos. Então, abra a tua Bíblia ou a revista da Escola Bíblica Dominical, como preferir. Se você tiver a revista, abra a revista. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 1, do 4 ao 12. Amém? Vamos lá? Tá, irmãos? Podemos ler? Então vamos ler junto. Versículo 4 do capítulo 1 da Epístola de Efésios. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor
e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado, perdão, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo... Irmãos, deixa eu fazer uma retificação aqui em nome de Jesus Cristo. Eu errei. Vamos voltar aqui, me perdoa. A terceira lição, né? Isso, a terceira lição. A gente parou aqui na leitura, no versículo 10. Né? Vamos voltar ao número 9 e vamos reler de novo no versículo 9 em diante. Diz assim: descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, quando eu preparei a lição aqui, porque tem uma característica que é muito interessante, é que a leitura bíblica em classe, da terceira lição aqui, ela bate com a lição anterior, a lição 2. Então, quando eu estava lendo aqui, como eu dei essa aula semana passada, eu me confundi, pensei que eu estava lendo a 2, por isso que eu mandei pedir para que parasse um pouquinho mais. Eu vi que ela é o mesmo capítulo, né? Ela mudou só algumas, acrescentando alguns versículos, mas enfim. Então, nós aprendemos agora aqui com o apóstolo Paulo sobre a presciência, tá? Que não é algo decretado. Então, o ponto central da revista é a eleição segundo a presciência de Deus. O que é presciência? Presciência é um conhecimento prévio ao qual o Senhor tem. Né? Isso é um atributo de Deus, que ele sabe o que vai acontecer. Então, ele usa esse atributo para abençoar a igreja. Tá? Quando nós falamos sobre a predestinação, quando o apóstolo Paulo fala sobre a predestinação, ele não está falando de um indivíduo, mas de um corpo, quer dizer, a igreja. A igreja é predestinada, mas ela é predestinada e eleita em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não há predestinação e nem eleição. Então, nós vamos aprender isso com o apóstolo Paulo, quando chegarmos aos pontos, né, que sejam essenciais aqui. O objetivo central da revista é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, antemão, né, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, o autor ele está falando que Deus, ele sabe quem são as pessoas que receberiam essas bênçãos espirituais, né? E nós sabemos que, nós lemos que quem é, acho que iam crer em Jesus, aqueles que iam perseverar em Cristo Jesus. Então, essas pessoas foram abençoadas. Quem são essas pessoas, pastor? Nós somos essa pessoa, porque estamos em Cristo Jesus. Estamos crendo, estamos perseverando. Então, as bênçãos, ela foi
predestinada a nós nos lugares celestiais. Ela já foi liberada desde a fundação do mundo para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, não esqueça disso. Você só tem esse direito se você permanecer em Cristo. Permanecer na perseverança em Cristo Jesus. Aí sim, você ganha a eleição, você é eleito a essa predestinação, a essa bênção. Então, não podemos esquecer de falar isso. O objetivo específico é o abaixo, né? Os objetivos específicos referem-se a quem deve atingir em cada tópico, né? Por exemplo, o objetivo refere-se ao tópico como seus respectivos. Vamos lá. Primeiro tópico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. São duas palavras distintas, não tem nada a ver uma com a outra. Eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. E terceira, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, nós temos que ver que quando Deus ele nos elegeu nele, né, que é isso que fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então Deus ele nos elege em Cristo Jesus. Quem nos elegeu? Deus. Nele quem? Em Cristo. Para que nós pudéssemos ganhar, receber essa eleição. E automaticamente, recebendo esta eleição de Cristo, nós somos predestinados às bênçãos espirituais. Não confunda, a predestinação ela tem que estar em Cristo. E a predestinação não é individual, ela é para a igreja. Então eu tenho que ser a igreja de Cristo para receber as bênçãos espirituais de Deus. Não, alguém pode pregar uma vez salvo para sempre. E não, isso não acontece. Isso aí é individual. Agora, uma coisa que não vai mudar é a eleição da igreja, é a predestinação da igreja. A igreja, sim, você querendo ou não, ela será arrebatada. Você querendo, você estando nela ou não, ela vai subir para encontrar com o noivo. Ela é a noiva de Cristo. Então, isso nós não mudamos. Por quê? Porque já foi pré-estabelecido por Deus isso. Então, não tem como a igreja não receber essas bênçãos. A igreja. Agora, o indivíduo não. O indivíduo ele tem que estar em Cristo Jesus para receber essas bênçãos espirituais. Então, no primeiro tópico aqui, vai dizer assim sobre a eleição, né? Os eleitos para a vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade ao que ele elegeu de antemão. Então, o primeiro tópico, ele vai falar sobre a eleição divina. Né? A eleição traz a ideia de escolha. Né? E aos Efésios 1,4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Segundo, em que tempo se deu a escolha? E terceiro, em qual finalidade? Vamos repetir isso? Tá? Então, Paulo ele divide isso em 3 etapas, né, sobre essa eleição. Né? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Ele responde. Né? Aí, o texto ele vai nos ensinar isso. Fomos escolhidos em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Uma eleição cristocêntrica. Não tem como ser eleito se não tiver em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que muitas das vezes o que nos
as pessoas impedem de, de entender isso. Ah, eu tenho Cristo no coração, eu tenho, eu não aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus no meu coração, mas eu não faço parte da igreja. Irmãos, para sermos, para recebermos, melhor dizendo, essa eleição, precisamos fazer parte dessa igreja eleita. Porque sem essa, não tem como. Deixa eu botar aqui um negócio aqui. Então, nós temos que entender que quando nós temos Jesus no coração, temos que confessar Ele como Salvador. Por quê? Porque essa eleição, que a Bíblia diz que nós, né, como também nos elegeu dele, é a doutrina salvífica, é a doutrina da salvação. Desde a fundação do mundo, Deus já preparou isso. Tá? Nós tínhamos, né, a impressão de que quando Israel ele nega a Jesus Cristo, Deus teve que ter um segundo plano, né? O plano B, escondendo os gentios. Mas isso é uma inverdade. Por quê? Porque Deus já tinha preparado a salvação dos gentios desde a fundação do mundo, ou bem antes da fundação do mundo. Por quê? Porque nós fomos eleitos dele para a salvação. Não foi porque Israel não aceitou que nós entramos. Não, nós já estávamos no plano da salvação. A igreja já estava nos planos da salvação. Só que se Israel tivesse aceitado a Jesus, quem teria a responsabilidade da palavra cristocêntrica, da evangelização às nações, seria Israel e não a igreja. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque Israel era, ou melhor, é a nação escolhida. Sem dúvida é. Só que eles não aceitaram. Jesus disse isso. Eu vim para os meus, mas os meus não aceitaram. Então, mas isso não quer dizer que nós estávamos separados disso. Nós estávamos, não. Lá na fundação, lá ainda nos lugares celestiais, Deus já tinha nos preparado a salvação. Por isso que a igreja ela foi predestinada pela presciência. Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, Deus nos inclui na salvação. E eu me alegro disso. Por quê? Porque as coisas, irmãos, que a gente precisa fazer e entender é que Deus nos amou. Primeiro, ainda sendo nós pecadores. Ainda, a mesmo afastados, Deus já tinha preparado as bênçãos espirituais da igreja. E isso é motivo de alegria, é motivo de regozijo, que a gente precisa entender que nós não fomos colocados de lado para depois ser lembrado. Não, nós fomos lembrados desde a fundação do mundo, da terra. Porque Deus nos elegeu em Cristo Jesus. O Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo. Então, a salvação, ela já era para nós, igreja. Nós vivemos há muitos anos escutando que a salvação é individual, né? E nós pregamos sobre isso, nós falamos sobre isso, nós ensinamos sobre isso. Só que depois que vai passando as coisas, nós vamos entendendo que é uma verdade, irmãos. A salvação não é individual, a salvação é pessoal. Eu preciso crer, eu preciso perseverar, e eu preciso estar com pessoas que também crêem, com pessoas que também perseveram.
para que ela me torne a igreja de Cristo, para que eu junto com a igreja, seja eleita e receba a predestinação das bênçãos espirituais. Por isso que a predestinação não é um caso pessoal, não é para um indivíduo, mas para um corpo. E aí diz que nós somos membros desse corpo, que é a igreja. A igreja, ela que vai morar no céu, a igreja santa, a igreja irrepreensível, a igreja sem mácula. Então, nós precisamos entender desta forma, que o apóstolo Paulo, com muito carinho, ele explica isso para os Efésios, sobre a forma, né, de comportar-se com a igreja. A igreja de Efésios, para Paulo, é um bebê recém-nascido que precisava de leite, né, precisava ser nutrido. Então, Paulo tem um carinho tremendo a essa igreja, ao ponto de chamá-la de bebê, né, de recém-nascida, melhor dizendo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a eleição, ela traz a ideia, né, de escolha. E fomos escolhidos em Jesus. E a segunda é em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Não foi o que foi antes da fundação do mundo, nós já estávamos eleitos nele. Então já tínhamos sido predestinados à salvação. Algo que Deus já preparou para nossas vidas. E a terceira, e qual a finalidade? Qual a finalidade de tudo isso? A finalidade, o escritor e o apóstolo Paulo fala que para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá? Quando a eleição das pessoas ocorre somente em união em Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera, né, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação, segundo a sua pré-existência. Vamos ler aqui, acompanha comigo a tua Bíblia. Vamos ler aqui na Bíblia, juntamente. Abra a tua Bíblia na primeira epístola de Pedro, que ele dá uma palavra sobre isso. Primeira epístola de Pedro, né? Primeira de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, Pedro, ou melhor, versículo 2, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Então, a presciência de Deus nos fez isso pelo sangue de Jesus, pela expersão do sangue de Jesus. Então, nós fomos escolhidos em conformidade. Então, isso mostra o quanto Deus nos ama em nos dar essa condição de sermos salvos. Mas eu volto a dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso só funciona se eu estiver em Cristo Jesus. Se eu estiver sobre a igreja de Cristo, edificada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu estiver fora, eu não estou na predestinação da salvação, mas já sou na predestinação da condenação. E é algo que nós temos que pensar, porque as pessoas acham que a salvação ela é estabelecida de qualquer forma. Não, ela tem uma regra, ela tem critérios, ela tem a forma de agir. Isso não é o que Deus decretou, mas foi o que Deus colocou como regra de salvação. E eu preciso entender que o nosso Deus, ele é um Deus de regras, ele é um Deus de estatutos, ele é um Deus de mandamento. Então nós temos que aprender isso. Sou salvo, então eu vou fazer isso. Não, enquanto eu estiver em Cristo Jesus, eu tenho que buscar
a perfeição, a santidade. Enquanto, quando eu digo buscar, é um processo. É um processo de santificação. É um processo de você de ser irrepreensível. Não é de uma hora para outra. Não é, o evangelho também não é uma mágica, não é um peripimpi. Não, não, não. É um processo. Tá? Você vai todos os dias aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, estando em Cristo, porque fomos vivificados nele, então temos que viver com ele e temos que nos mostrar a ele. Por quê? Porque quando eu entendo isso, meu irmão, eu começo a entender que esse processo de santificação é uma referência. O que eu tenho como referência, como igreja? Não é aperfeiçoamento do meu caráter, a mudança da minha vida, o estilo de vida que agora eu tomo, porque o evangelho é um estilo de vida. Você vê que cada um tem um estilo, cada segmento tem um estilo, né? O roqueiro. Você vê o estilo das pessoas que gostam de rock. Você vê o estilo das pessoas que gostam de pagode. Você gosta. Eu estou fazendo essa comparação para você entender que o estilo de vida que eu tenho agora é aquele que eu acredito. É aquele que me dá como referência. Então agora eu me torno uma referência de Cristo. Por quê? Porque ele está em mim. Eu fui eleito nele. Então agora minha referência para aqueles que me vê é esse que eu possa dar essa referência. Quando as pessoas, quando alguém procura um lugar, né, vamos lá, você vai estar dirigindo, mas você não sabe exatamente aonde é o lugar. Você quer chegar, mas não sabe onde é. Você pede à pessoa uma referência. É perto de quê? Qual é a referência desse lugar? E se tu chegar num posto de gasolina, no Ipiranga, você vai perguntar, poxa, a referência, esse lugar estava perto de... Aí dá uma referência. Ah, eu sei. Então a referência, você tem que ser uma vida de referência. A sua vida tem que ser apontando para a direção de Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Então, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós somos a referência que faz as pessoas chegarem até Cristo. Pela salvação, pela conduta que agora temos em Cristo Jesus. Porque estamos nele, fomos eleitos nele. Bem? Vamos lá. Então, no segundo tópico, né, vai dizer assim, a condição da eleição. Qual é a condição da eleição? Então, a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Então, como é que a salvação ela se torna real? Pelo meu arrependimento, pelo meu pensamento, pelo meu ponto agora de vista, de crer, né, de perseverar, de acreditar agora que eu sou parte desse corpo, ao corpo que eu fui predestinado, à salvação. E agora, isso me torna agora um homem de fé. Aí o escritor vai dizer assim, entretanto, esse meio não é mérito a ninguém. Pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, eu não consigo. Não é mérito humano, mas é mérito de Deus que foi dado. Deus deu ao homem, né, a possibilidade da salvação através de Cristo Jesus. Por isso que o textual da Bíblia vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então eu preciso crer no Filho de Deus. Eu preciso crer no unigênito Filho de Deus. Para quê? Para que eu tenha essa vida eterna. Então já foi predestinado esse que foi dado para dar a vida eterna. Então é isso que não muda. Eu crendo ou não crendo, ele foi predestinado a salvar a nação, ou melhor, o mundo. Né? Jesus, ele foi predestinado a Salvador.
Então eu preciso agora tê-lo como Salvador para que essa predestinação opere na minha vida. É um fato. Por quê? Porque quando eu sou eleito em Cristo Jesus, eu me torno agora participante das bênçãos espirituais de Deus, ao qual foi preparado antes da fundação do mundo. Então, aqui no segundo e terceiro tópico, no segundo ele vai dizer assim, né, para que não seja pela minha obra, mas uma iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pela nossa obra, né? Não para que nós venhamos nos gloriar, não, dependemos de Cristo, precisamos de Cristo para podermos ser salvos. No terceiro tópico, a vida santa e irrepreensível. Então, Paulo ele enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Mas como isso? Quando nós agora cremos, nós agora mudamos a nossa situação, a nossa vida. Então nós andamos agora como Cristo andou, se afastando do pecado, chegando-se a Deus. E tudo isso é um processo, né, de santidade, de ser repreensível. Então, nesse aspecto, quando Paulo fala sobre a santificação, ele usa no grego aqui do ágios, né, que é o santo, significa separado do pecado, é o que acontece conosco quando nós cremos. Nós começamos a nos separar do pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que bate, que vai contra a vontade de Deus, é pecado. Então agora nós andamos na vontade do Senhor, porque somos separados para Ele, porque fomos eleitos nele. Se somos eleitos nele, meus irmãos, nós temos que se separar das coisas que nos levam a nos separar de Deus. E pelo contrário, o apóstolo Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, eu preciso me achegar a Deus com as minhas atitudes, com a minha fé. Eu preciso crer que Deus é o meu galardoador, que Ele tem bênçãos para mim. Eu preciso agora me afastar, me separar, me santificar. E o objetivo, né, de ser irrepreensível, o que é o ser irrepreensível? O autor bota aqui, né, o apóstolo Paulo bota aqui a nomos, que é no grego, o repreensível, que expressa algo sem defeito ou inculpável. Claro que nós somos homens cheios de defeito. Quem nega isso? Mas quando nós entramos no processo da santificação, porque pela fé nós cremos que agora somos eleitos em Cristo Jesus e temos agora a fé que nos impulsiona a se separar das coisas que separam de Deus, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e desconstituídos foram da glória de Deus, todos pecaram, e que faz separação entre o homem e o Deus é o seu pecado, e agora eu arranco essa separação, porque o pecado me separa de Deus, e eu começo agora a andar de uma forma perfeita diante de Deus. Não é a minha perfeição, mas a perfeição que Ele tem nos dado através da sua palavra, ser perfeitos. E isso é um processo. A palavra de Deus ela tem que fluir dentro de mim. Ela tem que dar, né, ser uma forma explosiva de mudança. Né? Tem que ser algo que seja notória. A minha mudança, por que eu tenho que ser notória? Porque agora, irmãos, eu passei a ser uma referência. Não uma referência de uma pessoa inculpável, de uma pessoa sem defeito. Não, mas uma referência daquilo que não tem defeito, que é Cristo Jesus.
Então, agora eu vou andar com perfeição porque eu sigo o perfeito. Porque a Bíblia diz que tudo, em tudo ele foi tentado, mas não pecou jamais. Então, o meu dia, o meu processo de melhora, de fé, ele vai me aperfeiçoar a chegar à perfeição de Cristo. Não é, o pastor é perfeito. Não, claro que não. A irmã, não, não tem. O perfeito é quem estamos seguindo, é quem fomos eleitos, em quem fomos eleitos. Então, a perfeição é andar com ele. Porque ele disse, sejais santo, porque eu sou santo. Então, quando eu começo a andar com a perfeição, é fato que eu me torne perfeito. É fato que eu largue as imperfeições. Porque agora o apóstolo Paulo também vai dizer, sejam os meus imitadores como assim sou de Cristo. O que Paulo vai dizer? Eu agora ando com a perfeição para ser perfeito e para ser um referencial e para ser alguém que você possa se inspirar também. Então é isso que a igreja precisa aprender sobre a perfeição. Não é que somos perfeitos, é que andamos com o perfeito. Quem é perfeito? Porque fomos eleitos nele. Então, o termo aponta para uma santidade. Isso é o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Bem, no quarto parágrafo aqui, ele fala sobre a nova vida dos eleitos. É isso aqui que a gente precisa, né, dar uma... Irmãos, vocês estão tendo alguma dúvida? Manda aí, faz seu comentário. Faça comentário aí. Eu vou deixar aqui no comentário aqui, ó. Faça seu comentário. Ah, a gente poder ter aí uma aula mais dinâmica, mais, né? Vamos. Ajuda aí, pô. Eu sempre falo isso lá na igreja. Ajuda aí, gente. Vamos interagir aí, ó. A gente tem a internet para isso. Vamos lá. Você está conseguindo fazer aí? Tem alguma dúvida? Hein? Quer fazer alguma pergunta? Faça aí, irmão. Vamos aproveitar esse momento para a gente poder ter um envolvimento maior nessa aula. Cadê vocês? Onde estão? Tem a Fátima, minha irmã, está assistindo. Entrou algumas pessoas que não deixaram comentário. Que entra, sai. O Guilherme, Diácono Guilherme. Cadê você, Diácono Guilherme? Cadê? Cadê a pastora Alessandra, que eu não estou vendo aqui também? Hã? Onde está esse povo? Não estão assistindo a Escola Bíblica Dominical, não, gente? Ai, ai. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Vamos ter que aprender. Vamos aprender juntos aí. Então, vamos aqui. A nova vida do eleitos. Então, o que acontece? O tema é apresentado como uma exortação contra a velha criatura, né? Tais como mentira, furtos, palavras tópicas, amargura, ira, cólera. E ainda severa a advertência, né? Advertência contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Então, a finalidade é apresentar a Deus a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Então, a igreja ela tem que se abster disso tudo. Ela tem que largar as coisas, né, que desaprova a Deus, o que foi dito aqui, a amargura, a ira, a cólera, né, a fornicação, enfim, todo pecado. E agora apresentar a finalidade apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, não obstante somente. Isso acontece somente no Espírito Santo, que capacita o crente para esse novo estilo de vida. Quando fala o estilo de vida, tu viu? O Espírito Santo que vai te dar esse estilo, novo estilo. É por isso que o Espírito Santo é tão importante para a vida da igreja, a vida dos eleitos. Ele é muito importante para isso, porque sem o Espírito Santo, ele não nos impulsiona à vontade de Deus, ele não nos leva à presença de Deus, a estarmos na presença de Deus. E isso, irmãos, é complicado.
Por quê? Porque o Espírito Santo ele só pode operar aonde ele tem a condição de te convencer. Se não tem lugar, não tem espaço para convencê-lo, o Espírito Santo não vai ficar. A igreja é um lugar de santo? Sim, mas é um lugar de arrependimento, onde as pessoas vão, como igreja, se arrependem do seu pecado, como foi falado anteriormente. Para que eu possa ser eleito em Cristo, eu preciso me arrepender. Mas para isso eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai me moldar, o Espírito Santo que vai me revelar a verdade sobre mim. É uma coisa interessante é quando nós aprendemos sobre nós mesmos. Porque quantas vezes nós achamos que estamos corretos? Estamos certos? Quando achamos que o que nós estamos fazendo não é errado. Mas quando nós agora entramos junto com os eleitos, e o Espírito Santo do Senhor, agora ele nos convence do nosso pecado. Como que ele nos convence? Nos acusando? Não, nos mostrando quem somos nós e como nós estamos diante de Deus. E agora eu me arrependo. Por que hoje poucas vezes acontecem convenções na igreja? Porque o Espírito Santo não acha lugar de te convencer. Ele não consegue te mostrar quem você é. Porque você está tão cercado com as suas verdades que ele não consegue operar esse milagre na tua vida. De dizer quem é você. Não quem é o fulano, quem é o ciclano, como temos o costume, mas para ser igual fulano, para fazer igual fulano, sempre temos fulano como referência, mas quando nós colocamos a nossa vida como referência, quando nós somos convencidos que quem precisa mudar sou eu, aí a coisa fica diferente, porque ele me mostra a verdade nua e crua sobre mim mesmo. Aí eu reconheço que eu estou errado. Aí eu vou ao arrependimento, aí eu começo a nascer novamente. Aí eu começo agora o processo, né, de santificação. Aí agora eu começo o processo agora de ser irrepreensível, eu começo a andar com Jesus. Eu começo agora a desejar a não ser mais a pessoa que eu era. Aí quando o Espírito Santo tem essa possibilidade, eu fico muito triste hoje em ver que muitas das vezes, dentro da igreja, o Espírito Santo não consegue mais convencer ninguém. Porque não dão mais tanta importância para o Espírito Santo do Senhor. As pessoas, eles querem pula-pula, eles querem gritaria, querem visões, revelações, palavras que te emocione, mas não quer a ação transformadora do Espírito Santo. Que você entra na igreja e sai da mesma forma. Sem ter nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, você continua sendo a mesma pessoa, convencida que está correta, mas não está. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre a mudança. Agora, o Espírito Santo promoveu você um novo estilo de vida. Eu fazia isso de errado, agora não faço mais. Antes eu tinha prazer em fazer. Agora não tenho mais. Porque deixamos de ser pecador? Não, deixa de falar. A Bíblia diz que aquele diz que não tem pecado mente. Mas existe o pecador arrependido para o pecador convencido. O pecador convencido é aquele que acha que está certo. Vive no pecado, mas acha que está correto. E isso tem muitos aí dentro, não só fora não, mas dentro da igreja também tem. E o pecador arrependido, qual é o pecador arrependido? Ele peca? Sim, mas ele não tem prazer mais no pecado. Você está entendendo isso? Erramos? Claro, porque estamos buscando a santificação, estamos no processo da santificação. Mas o importante é eu agora não aceitar o pecado. Dói em mim agora o pecado.
Porque agora eu tenho consciência de que eu errei. E a Bíblia diz que aquele que peca e deixa o seu pecado e se arrepende, alcança a misericórdia. Essa é a diferença do pecador convencido para o pecador arrependido. O pecador convencido, ele vai se convencer que está certo. Isso não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Essa palavra nada a ver é a moita que esconde o pecado. Que a pessoa se esconde atrás dela, dessa moitazinha aí, para pecar. Então, esse nada a ver que tem que ser retirado da tua vida. Tem tudo a ver. O pecado me separa de Deus. E acabou. E agora eu tenho um novo estilo de vida, e o meu estilo de vida é andar em santidade com Deus, porque eu fui eleito em Cristo Jesus. Então agora eu preciso ser irrepreensível diante dos homens. Então, tem que haver uma mudança. O Evangelho, ele sem mudança, ele prova que o Espírito Santo de Deus não está. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, há mudança, há transformação e há o fator do convencimento. Eu fui convencido que eu preciso mudar. Então vamos lá. Aqui no segundo tópico, que fala sobre predestinados, né, para a salvação, para a salvação não, predestinado para filho da adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Foi o que nós falamos aqui no começo da nossa lição. Lá no começo, antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou, já nos elegeu nele, mas sabendo quem seria. Quem seria? Aqueles que fossem crer e os que que fosse perseverante em Cristo Jesus. Então, ele predestinou, mas colocou quem é. Quem são os predestinados? Os que crêem e os que perseveram em Cristo Jesus. Simples assim. Então vamos lá. A predestinação. Né? Quando fala sobre predestinar, significa literalmente determinar antes. A Bíblia, né, ela vai nos ensinar isso. A predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso da eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus. Aí, olha só, vamos dar aqui. Você vê o que é a predestinação? A predestinação, ela significa literalmente determinar antes. Deus determinou o que seria para a igreja. E ele escolheu quem seria. Quem tomaria posse? Ele fala sobre uma classe? Ele fala sobre indivíduo? Não, ele fala sobre um todo. Ele fala sobre a igreja. A igreja que perseverasse em Cristo Jesus e que cresce nele. Não, só eu. Não, eu sou predestinado à salvação, eu sou predestinado. Não, eu só sou predestinado se eu estiver dentro do contexto da igreja. Se eu não estiver dentro desse contexto, eu não tenho a predestinação. Eu tenho, sim, o direito dessa salvação, mas eu só posso tomar posse se agora eu receber essa adoção. E nós vamos falar sobre isso na frente. Não? Então, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus, por Deus, né? A nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8. Vamos ver. Romanos 8. Cadê a Bíblia? Romanos 8. Vamos dar uma lida em Romanos? Vamos correr aqui rapidinho, porque já estamos em 54 minutos, né? Cadê? Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29, vamos lá. 29 e 30. Diz assim: portanto, aquele que antecipadamente conheceu,
também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e antes também chamou, e os que chamou, a antes igualmente justificou. E o que justificou, a este também glorificou. Isso aí são as 7 etapas da salvação. Ele chamou, né? Ele predestinou, ele justificou, ele glorificou. Então, a glorificação é a última etapa dessa regra de salvação. E mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas ele nos chamou para a santificação, ele nos chamou para a redenção, ele nos chamou para as bênçãos que foram guardadas para nós, predestinadas a nós, melhor dizendo. Então, ele agora nos chama e, por final, ele vai nos glorificar. Então, a salvação, quando falamos sobre declaração, determinante, né, nós vamos entender que a predestinação abrange, né, e acontecerá com o povo excluído de Deus. E a fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daquele que, diante do chamamento do Evangelho, recebe. Quando falou aqui. Então, logo, foi vontade de Deus reconciliar o pecador e tornar um filho. Foi vontade de Deus isso. Não foi vontade do homem. Vontade de Deus ter uma reconciliação. E aonde que aconteceu isso? Nos lugares celestiais. Deus predestinou a reconciliação com o homem através de Jesus Cristo. Glória a Deus. E por isso somos alegres. Então, quando ele nos predestina a ser filhos, ele me chama como filho de adoção. E nós vamos entender isso aqui. Quando fala sobre adoção, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que prega esse termo sobre adoção. Por que somos filhos de adoção? Né? No tópico 3º, Paulo vai explicar aqui o privilégio da adoção. Quando nós somos eleitos à adoção, nós ganhamos os direitos. Mas com os direitos vem também os deveres. Porque até ontem, antes de ser adotado, éramos servos. Não éramos filhos. Então, nós tínhamos nosso dever de servo. Não tínhamos direitos como filho, como herança, não. Só tínhamos os nossos deveres. Mas agora, quando fomos adotados, como o apóstolo Paulo usa essa expressão de adoção, nós agora passamos a ter direito à herança. Né? A herança de Abraão, a qual foi feita para Abraão, porque somos filhos da promessa. Nós agora temos a promessa da salvação, que é em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus somos redimidos, somos salvos, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, fomos agora eleitos nele, então herdamos o direito da salvação. Então, mas esse é o meu direito. Agora, como dever, eu deixo de ter um dever como servo para um dever como filho. Pode ver que o meu dever aumentou, porque como filho, eu tenho que preservar agora a vontade do pai. Eu tenho que representar o pai como filho. Então, quando ele fala isso, por quê? Ele usa um termo de adoção